câncer de próstata é uma doença complexa, muito prevalente, acomete um número muito grande de pessoas e nós vamos falar sobre prevenção e tratamento, porque interessa a todos os homens e claro que interessa também a todas as mulheres, porque cada mulher está envolvida com alguns homens, filho, pai, avô, marido, etc. Algumas figuras públicas trouxeram o diagnóstico de câncer de próstata para a mídia. Este, por exemplo, é o caso de Roger Moore, que já foi o 007, o ator inglês muito famoso. Ele veio a público dizer que teve um câncer de próstata e venceu um câncer de próstata. François Mitterrand, que governou a França dos 70 aos 79 anos de idade com câncer de próstata avançado. Nos últimos anos de vida sofreu bastante, mas ele praticamente teve uma vida rica, produtiva, com câncer de próstata já disseminado, sem possibilidades de cura, isso diagnosticado aos seus 70 anos de idade. Todas as formas de câncer, particularmente câncer de próstata, têm uma relação muito íntima com o processo do envelhecimento. O envelhecimento acarreta com ele diversas desordens, que aumentam à medida que o indivíduo fica mais velho. O envelhecimento acarreta, por exemplo, mais Alzheimer, que é uma doença complicada, neurológica, que traz a demência. 1 de cada 8 pessoas com mais de 80 anos virá a ter Alzheimer. Infelizmente, é uma doença que ainda não tem tratamento curativo. A diabetes é outra doença que vem junto com o envelhecimento. Todas as formas de câncer, particularmente câncer de próstata, têm uma relação muito íntima com o processo do envelhecimento. O que acontece? O envelhecimento causa uma série de desarranjos, inclusive na imunidade. O envelhecimento está aumentando, ou seja, as pessoas vivem mais. Nos últimos 200 anos, houve uma recuperação muito grande da longevidade, ou seja, as pessoas passaram a viver de 50 e pouco para 60 e pouco, para 70 e pouco, e hoje isso está na casa dos 80 anos. O que é o câncer? O câncer tem muito a ver com a nossa herança, nossas famílias. Por exemplo, uma mulher tem mãe com câncer de mama, avó com câncer de mama, 5 irmãs com câncer de mama. É claro que ela tem alguma coisa genética que favorece o desenvolvimento do câncer de mama. Mas o câncer, de modo geral, ele tem um paralelo com o envelhecimento. Um número, 1 de cada 3 pessoas, 1 de cada 3 indivíduos que morrerá de morte natural, morrerá de câncer. Então esse número é muito alto e ele não tem diminuído ao longo das últimas décadas. Pelo contrário, ele tem até aumentado, porque a longevidade aumentou, a expectativa de vida do ser humano aumentou muito nos últimos 50 anos. Falando um pouco agora sobre a próstata. A próstata é um órgão que fica localizado na saída da bexiga. E aqui é um crescimento organizado. Isso é uma doença benigna. É um crescimento da próstata, porém de uma maneira ordenada. Observem essa distinção. Aqui é um crescimento desorganizado da mesma próstata. Isso é um câncer de próstata. O crescimento desorganizado que não respeitou os limites da própria próstata. Invadiu um tecido vizinho, que é o reto. O reto fica muito próximo da próstata, então a parede do reto foi invadida por esse crescimento. Então essa é a distinção. O crescimento organizado é o tumor benigno. É aquele crescimento que respeita os órgãos vizinhos, que não se espalha pelo organismo, que geralmente não mata. Ele é curável por meio de cirurgia, por exemplo. Já no caso do câncer, o cirurgião aqui não tem muito o que fazer, porque o câncer saiu da próstata, invadiu a bexiga, invadiu o reto, ele se tornou já incurável do ponto de vista da cirurgia. A próstata é uma glândula do tamanho de uma bolinha de ping-pong, mais ou menos, no indivíduo jovem, que fica bem aqui, abaixo da bexiga. A uretra entra na próstata, passa pela próstata e vai para o pênis. E a próstata fica localizada bem aqui atrás do púbis, na frente do reto. É uma glândula humana, o ser humano tem muitas glândulas, os mamíferos têm muitas glândulas, e ela produz uma parte do líquido que vai alimentar os espermatozoides. Então, a próstata é um órgão da reprodução. Sem próstata, o homem não se reproduz, não gera filhos. Quando a próstata cresce,
ela estrangula essa passagem, ela prejudica a passagem de urina. Então, o indivíduo que tem doença de próstata, de modo geral, ele tem dificuldade urinária. Embora a próstata seja um órgão da reprodução e não do aparelho urinário, ela tem tanta intimidade com o aparelho urinário que a repercussão das doenças da próstata, sejam malignas ou não, é sobre o aparelho urinário de modo geral. E ela prejudica, às vezes, até os rins. Ele perde autonomia, por exemplo, ele assistir uma partida de futebol tranquilamente. Agora não, ele tem que parar 4 vezes para ir ao banheiro para poder dar conta da sua micção.